Diletos amigos, saudações a todos. Quando falamos em cirurgia plástica, muitos pensam apenas em procedimentos estéticos. Mas quando a cirurgia vai além da aparência e se torna essencial para desenvolver a funcionalidade, bem-estar e autoestima. Nesse episódio, teremos a presença da doutora Vera, Dr. Sabrage e doutora Alessandra. Bom, hoje o nosso tema é cirurgia plástica e função. Doutora Vera, doutora Alessandra, doutor Sabrage já falaram várias vezes, né? Mas eu gostaria de ouvir novamente a opinião deles sobre se há ou não essa diferença entre cirurgia plástica e cirurgia estética. Pode ser, Alessandra? Bom, a gente já aprendeu que não existe essa divisão. Não existe plástica estética e plástica reparadora. Plástica é cirurgia plástica, né? E nós somos formados pela doutora Vera e, assim, mais do que isso, função é... O nosso norte, né? Exato, Nossa função é o nosso norte. Assim, se eu não sou convencida a fazer nenhuma plástica, entre aspas, estética, se eu não visualizar um benefício funcional, né? E é bonitinho que outro dia a gente tinha uma pacientezinha de 15 anos que a gente falou alguma coisa e ela repetiu. A estética é um bônus. Eu falei, já aprendeu. Mas, por exemplo, só saindo um pouquinho do quadro de crânio, uma mastopexia, por exemplo, que função obteria? Só pensando. Anderson, uma cirurgia, entre aspas, estética, bem indicada, eu falo que eu sei que eu indiquei bem, quando eu tiro o curativo, a paciente faz assim. É uma autoestima, é uma renovação, é um encontro que eu brinco que assim, existe luz dentro do consultório. Para de falar, não olha para, não tenta explicar nada, porque nesse momento ela não te ouve. Ela só se vê, ela se enxerga, né? E se sente. Né? Isso pode ser com a mastopexia. Outro dia, naquela criança que a gente fez o nariz, né? Assim, foi o primeiro passo, uma criança fissurada, e a gente foi fazendo algumas coisas, né? Melhoramos o lábio, fizemos assim. Ele fez assim. A mãe olhou e falou assim, por que eu não filmei? Eu falei, tá na sua memória. Eu falei, fica tranquila, tá na sua memória. Realmente, o quanto que ele se vê. Então, quando bem indicado, né, o paciente, ele não deixa de ser reparador, né? Repara a autoestima repara do a paciente, autoestima. ele passa a ter realmente uma melhoria para a convivência social, e isso traz para toda a vida do paciente um conforto, digamos assim. Ele começa a aceitar a sociedade de uma forma melhor, para o trabalho ele vai sentir melhor, na vida amorosa. Gostaria até de compartilhar uma história aqui. Uma vez a doutora Vera foi dar uma aula lá em Uberaba, né? E eu estava na plateia, tá? Tava de penetra na plateia, né? Que era um grupo exclusivo de cirurgiões plásticos, né? E a doutora Vera mostrava, é claro, mostrou pré e pós-operatório dela de pessoas bonitas que ficaram mais bonitas. Mas quando ela mostrava primeiro, antes de operar, o pessoal falava, mas eu não operaria isso, não sei o quê. Mas quando ela mostrava o pós-operatório de um paciente ficou mais bonito ainda, eu falei assim, mas como que conseguiu isso, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, com a função que é desenvolvida, que é devolvida, que realmente se precisa de uma experiência muito grande para indicar, né? É isso que é o ponto, né? A doutora Vera tem esse olhar, quer dizer, ela consegue entregar um procedimento cirúrgico que realmente embeleza ainda mais alguém, mas porque o foco sempre foi função, né, doutora? A gente até poderia ver aqui, com a doutora Vera, esses critérios, né? Se ela usa algum critério, uma observação nesse sentido, da indicação. Bem, eu acho que o critério é observação, né? Você observa a face, observa dinamicamente, e esse dinâmico tem a ver com o que a Alessandra falou, de captar o sentimento da pessoa, a dor da pessoa, né? Dependendo do tipo de dor e do tamanho da dor, a gente fica por ali, a gente manda para o psicólogo, e se a gente operar, ela só vai sofrer por ter sido agredida, porque a cirurgia é um trauma. Sim. E a dor dela vai colorir aquele processo com as cores da agressão. Olha o que fizeram comigo.
ela nunca vai ficar feliz. Então, eu sempre digo para aquelas pacientes que estão em divórcio e vão lá para fazer um rejuvenescimento. Ó, cirurgia plástica não é banho de loja e não é um passeio, é uma agressão e ela tem que ser colocada no momento em que a pessoa estiver pronta a pagar o preço da agressão para chegar Objetivo, né? num objetivo. E isso é fundamental e a gente tem misturado muitos conceitos de plástica como se fosse simplesmente um processo de melhoria externa, assim, algo muito superficial. E, eu vou fazer uma plástica, então significa, eu vou ficar mais bonita. Espera aí, não é bem assim. Tanto que a própria cirurgia, a Sociedade de Cirurgia Plástica, as revistas de artigos científicos, geralmente colocam cirurgia plástica estética e reconstrutiva. Isso está errado. Estética e reconstrutiva estão juntas. Quando a gente tenta reconstruir alguma coisa, por maior que seja o erro, um tumor, ou qualquer coisa desse tipo, nós estamos sim buscando a estética, porque elas são elas Indissociáveis, né, doutora? indissociáveis, exatamente. E é isso que o paciente tem que entender, que no momento que ele está buscando ficar mais bonito, ele está buscando ficar mais inteiro, mais completo. Essa situação toda de crescimento, ela tem que respeitar a situação que o paciente está vivendo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes a gente saber sentir o paciente. Eu acho que todo cirurgião plástico deveria ser psicólogo também. Mas E, tem um quê infelizmente, a de gente não tem psicólogo. tempo de fazer essa especialização, mas seria muito bom. Mas assim, só em termos de perspectiva, eu queria perguntar para o Sabrage, né? Por exemplo, a senhora tem uma história, né? Igual a senhora já contou várias vezes, a senhora descobriu isso, algumas coisas. O Sabrage ele já está pegando isso Já, né? mastigado. Mastigado assim, pela né? doutora. Como que é ter essa percepção, se antes, assim, antes de você conhecer a doutora Vera, você já era cirurgião plástico, né? Se você Sim. já tinha essa percepção, né? Eu falo que a residência, ela nos ensina uma receita de bolo. Então, assim, olha, você aprende a fazer uma pálpebra fazendo isso, isso e isso. Você aprende a fazer... Vou dar um exemplo. O paciente, ele precisa de uma projeção do mento. Vamos colocar uma prótese, vamos colocar um preenchimento e ele vai ficar feliz com aquele mento. E a doutora Vera me trouxe uma percepção e um ensinamento que, mais do que isso, eu tenho que fazer uma avaliação da parte funcional para entregar um resultado para o paciente. Então, vamos dizer, falando aí desse exemplo, por exemplo, o mento, então eu preciso de avaliar se realmente ele precisa só de ganhar essa projeção, ou se ele tem algum transtorno funcional que eu preciso de melhorar, e esse ganho funcional, ele ligado e diretamente traz um ganho estético. Então, preciso de avaliar, eu vou avançar esse mento para melhoria da parte funcional, da parte respiratória desse paciente? Beleza, então nós vamos avançar, ele vai ganhar uma projeção e vai ficar mais feliz. Então, a doutora, em vários procedimentos, né, com esses ensinamentos, a doutora me fez realmente aprender a avaliar a funcionalidade antes da questão Até acho estética. que antes, na verdade, a doutora Vera ensina a gente a pensar assim, por que esse cimento está assim? Porque assim... Ela nos leva a pensar. Por que esse cimento está assim? Ok, ficou assim por causa disso, disso, disso. Vai lá e verifica se o que levou àquela situação está resolvido ou não. E se não está, tem Se não que tá, Tem tem que que ser resolver. resolvido. Então, eu acho que é E isso. na assim. hora que resolver, vai ficar mais bonito, inevitavelmente. Exato. Nem querendo que fique feio, não fica. Exatamente. Isso não resta dúvida nessa mesa. Porque essa visão, né? Um outro ponto aqui, por exemplo, é que quer queira, quer não, tanto a doutora Vera e a doutora Alessandra, eles mudaram alguns paradigmas, né? Por exemplo, no caso de crâniosinostose, com técnicas que a doutora Vera desenvolveu, que a Alessandra ajudou a desenvolver, que antes era limitada a um grupo de crianças, tá?
que se passou daquele tempo, praticamente não tinha-se o que fazer, né? Mas essa ideia de percepção de você poder aplicar técnicas novas para mudar o resultado já num paciente mais adulto, né? No caso de uma craniosinostose ou mesmo no caso da uma escoliose facial, que a senhora já operou uma vez em um adulto. Porque, na verdade, é isso que eu acabei de falar. O que a doutora Vera faz é justamente, ela pensa, só que o problema é que ela continua pensando. Porque tem uma coisa também que o cirurgião mais, não vou falar mais idoso, né, gente? Experiente. Mais experiente, Mais maduro. Mais ele, idoso, sim, por que não? às vezes ele fica um pouco arrogante. Porque eu desenvolvi grandes técnicas, eu fiz tudo muito bem feito, a minha técnica é ótima, de vocês não serve para nada, e eu sou super bom. E a doutora Vera, ela tem uma coisa muito diferente, que ela, assim, ela escuta o tempo todo, né? Bom, não vou contar a piada do R1, né? Porque ele fala que Deus fala através dos seres inferiores. Então, sempre que alguém dá uma opinião, a doutora Vera ela para alguns segundos da cirurgia, ela escuta. Pode ser o estagiário que está lá, Claro. o coitado do R1 lá, que não sabe nem para que lado que a cranioestenose está. E ele fala uma coisa, ela para alguns segundos e pondera. E isso, ela se revisa o tempo todo. Então, ela foi... Então, ela vai se desenvolvendo e o ela não Nautilus fica é realmente... relativamente recente, né, doutora? 2012 foi publicado, foi quando ganhou o prêmio. Foi. 2012 foi quando ele ganhou o prêmio da craniofacial. Ele não é de 2012, a doutora Vera já vinha pensando antes, mas é que cada vez que ela faz alguma coisa, ela se reavalia. E a história da cranioestenose foi isso, né, doutora? Até eu gostaria de explicar um pouquinho Por favor. mais profundamente sobre cranioestenose, porque o nosso querido neurocirurgião maravilhoso, sem você, a Obrigado. gente não é nada, doutor Gentil. Anderson, mas ele está tão acostumado com isso que falou craniosinostose, pronto, craniosinostose, muito obrigado. O que é O que é? craniosinostose? É. Né? É uma inabilidade do osso do crânio de crescer aquilo que ele precisaria crescer para dar espaço para o cérebro crescer, né? Então, são soldaduras precoces dos ossos do crânio, e isso é uma coisa conhecida desde Galeno, na Grécia e tudo mais, é muito antigo, mas até hoje são feitas cirurgias de remodelagem do osso do crânio, é retirado o osso, feita a remodelagem e colocada de novo. Para que isso seja feito, é importante que a criança tenha uma idade muito Precoce. precoce. Por quê? Porque o osso ainda está amolecido por causa do crescimento e ele consegue, então, se adequar aos novos, às novas posições, e aí dá tudo certo. Depois de um ano e meio, mais ou menos, o osso já está endurecido, e se a gente fizer essa modelagem extra cabeça, back table, como a gente costuma chamar, fizermos essa modelagem e trouxermos de volta, nós vamos correr o risco de não ter uma boa integração desse Isso. osso e tudo, que vai ser um enxerto. E aí nós temos defeitos primários e secundários na cabeça por causa dessas soldaduras precoces, e a cabeça sempre fica muito deformada ao longo do crescimento. E o que a doutora Alessandra estava falando é de uma forma que nós todos juntos desenvolvemos, que é de liberar a forma errada do osso, liberar o osso com um corte helicoidal e deixar esse osso amolecido. Então, a gente transforma um osso maduro num osso de criança de menos de 1 ano, porque ele se torna maleável e ele responde às necessidades de expansão do cérebro. Então, isso é algo que a gente utiliza. Na realidade, a gente utiliza isso desde 2006, né? A gente publicou em 2013, 12, mas a gente utiliza desde 2006 e nós já temos pacientes que já são adultos tendo sido tratados dessa forma, e a gente pode fazer isso em qualquer idade, porque a gente
não desvitaliza o osso. Eu acho que é essa a ideia. Na verdade, o que eu acho mais interessante na ideia é justamente não pensar em um tratamento estático. Você pegar o formato X e transformá-lo no formato Y. Mas sim pegar o formato X, passar pelo W, né? Até chegar a esse formato desejado. Tá? Isso aí que eu acho que é muito da beleza dessa cirurgia que a senhora faz. Essa liberação da dureza do osso, através dessa osteotomia helicoidal, ela permite que a calota óssea da cabeça responda às necessidades do cérebro. Quem manda é o cérebro, não é o cirurgião. O cirurgião só permite que o cérebro venha a comandar o que ele precisa de espaço. Então, eu acho que esse é o sempre a associação entre forma Função. e função. Então, assim, hoje, alguns pacientes mais velhos, assim, têm nos procurado porque notam que a cabeça está diferente, foram operados de crânioestenose ou foram não operados porque... Deixaram de ser operados. Exato, porque... ou porque não tiveram oportunidade, ou porque na época acreditava-se que era apenas Só estético, né? Diferenciando assim a plástica reconstrutora de estético. Exato, não, é só estético, deixa crescer a franja. Né? Então, põe a franja e tal. E às vezes até a condição da família, do medo de uma cirurgia, tudo isso. Então, e hoje a gente tem a noção de que essa função possa ficar prejudicada, né? A gente teve uma paciente de 50 anos que tinha dor de cabeça, ela achava que tinha enxaqueca, e a gente fez uma remodelagem, né? Na verdade, né, ficou-se essa dúvida, mas como ela tinha uma queixa estética associada à função, né, isso mudou meu planejamento, porque só a estética eu podia ter colocado uma gordura né, na frente e tal, mas não, como ela tinha uma queixa que eu desconfiava da função, eu fiz um avanço. E ela, sem querer, em 2 semanas não teve mais enxaqueca. Né? Então, eu lembro do caso. Exato. Então, assim, é quanto do nosso desconhecimento, né? Eu acho que essa humildade da doutora Vera, ela reavaliou os casos dela, porque ela operou, ficou lindo. E depois foi piorando, ela pensou, uai, preciso de rever. O que está acontecendo aqui? E ela começou a perceber que o problema estava na função de um outro lugar, que ela estava só remodelando a casca do ovo. Então, eu acho que por isso que assim, não se pode perder essa genialidade de se reavaliar o tempo todo, a gente ficar repensando tudo que a gente tem feito, né? Porque nunca pode estar desatrelado estética de função. Bom, mas é justamente isso que se por um lado a gente tem que ter a genialidade para perceber isso, hoje em dia com a padronização, né, de protocolos, às vezes fica um pouco difícil. É isso que a medicina perdeu a sua liderança, né? Porque falou, não, o médico vai ter que fazer isso ou fazer aquilo. Não há um espaço para ele pensar, né? Para ele raciocinar, para criar algo diferente, porque ele vai estar saindo de um padrão. Bom ponto, né? Que agora os cursos não podem só ensinar técnica, tem que ensinar a pensar. Então, mas isso aí, ensinar a pensar, se fosse simples assim, a escola... Mas isso é uma coisa que nós temos um aprendizado diário, Sim, inclusive com a doutora, a questão da racionalização e realmente a pensar aquilo que é necessário realmente para trazer um resultado para o... a doutora Vera já contou várias histórias, né? E assim, eu tenho muito prazer em ouvir as histórias da doutora Vera. E ela mesma fala de assim, que quantas vezes chamava a Vera louca, mas por um negócio que ela já sabia. Que daí, que ela tinha passado um tempo... É justamente, você é doido até você provar aquilo. Aí depois você passa a ser gênio. Esse que é a beleza, né? Eu ainda estou na fase de cá, mas quem sabe algum dia eu não passo a fase. Tem coisas pequenas, mas muito pequenas, assim, que quando a doutora Vera faz, eu falo, ué, doutora Vera, acho que eu tenho mania de... Eu sou a protocolar, né, do trabalho científico. Eu falei, acho que isso não tem, não, doutora Vera. Não, mas é tão simples, é tão óbvio, né? Não é tão óbvio, assim. Uma coisa boba, que a doutora Vera faz 1 zilhão de anos, que é o
o enxerto dermo gorduroso. Aham. Porque assim, a doutora Vera sempre Claro. preconizou que assim, toda vez que a gente colocasse volume aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque ele, volume anda e ele pode, né, Fazer pesar, né? E aí ele vai, fica com uma coisa não desejada. E quando você quer aumentar embaixo, que você projete, fica aquele lábio que retorne à juventude, né? Dá a impressão, inclusive, que diminui esse tamanho, né, doutor? Aham. Usa um tecido, o que a gente tiver na mão, uma cicatriz, ou um pedaço que a gente faz uma cesárea, né? E coloca ele organizado e fica tão bonito, tão bonito. E a gente usa isso também na reparadora, quando você quer refazer um lábio por um tumor, Uma por uma fissura. fissura, por outra coisa. Então, assim, aonde está essa Esse divisão? limite, não existe limite, né? E Estética e eu acho que essa reconstrutiva. questão da estética reconstrutiva é uma coisa que a gente aprende todos os dias, é a usar realmente todos esses princípios, principalmente da crâniofacial, e levar esses princípios para a estética. Então, é um aprendizado realmente diário para a gente a pensar e usar todos esses princípios para entregar um resultado mais favorável para o paciente. Então, não tem como realmente dissociar. Não dá. Hoje eu não consigo. Na época da residência, talvez, mas hoje eu não consigo mais fazer essa dissociação do que é estético, funcional, reparador. Andam todos eles juntos. Mas eu quero aproveitar aqui, né, e contar uma história. Eu não sou cirurgião plástico, mas eu convivo de uma forma muito harmoniosa com cirurgiões plásticos, né? E eu tento levar essas coisas para o meu mundo neurocirúrgico. Mas, assim, às vezes, é claro, guardadas as devidas proporções, eu me sinto igual a doutora Vera, porque, assim, os dias que às vezes eu corto um pouquinho só de cabelo, tento fazer os pilicoques, né, que a doutora Vera chama, fala, vai infectar. Mas, realmente, a dificuldade de se aceitar São tabus. O novo. Então, mas justamente faço assim, olha, mas eu opero isso aqui toda semana com a doutora Vera, eu não infecto porque o meu vai infectar. É que você não reza. Eu rezo, é isso, mas é claro que eu rezo muito. E assim, até por exemplo, o neurocirurgião tem aquela ideia de que pequenas incisões vão causar toda uma diferença. Então ele faz uma incisão pequena, mas desgasta o negócio todo, que chega a rasgar, em vez de você programar algo onde você vai cortar. E assim, eu falo, não, gente, tem que fazer igual o cirurgião plástico. Esconde bem essa incisão que vai ser muito melhor. E faz uma incisão E faz uma grande incisão que permita uma boa cirurgia. Exato. Exato. Mas e essas coisas, igual a senhora fala, é difícil às vezes a gente colocar. Aí você é taxado de maluco. Olha, vai infectar. Onde você leu isso? Mais ou menos. É igual você falou. Onde está escrito isso? Exato. Porque na neurocirurgia raspa-se toda a cabeça, fica lá o residente da neuro escovando com sabão até aquela cabeça durante uma descalificar. meia hora. Isso mesmo. Agora está bem. Até permitir que todos os germes lá debaixo dos poros subam para ficar na pele, né? Fica lá escovando, aí depois vem, pinta de novo, passa todos os antissépticos do mundo, depois vem e põe aqueles plásticos grudados em cima para não infectar. E aí, na hora de suturar, de fechar, faz uma costura bem apertada, que é para grudar bem. Aí parece um saco de estopa, e aí quando aperta aquela costura, o que acontece? Desvitaliza a pele, e aí não vai cicatrizar e dar uma ferida. Então, são coisas que a gente, como eu sempre falo para todo mundo que chega no serviço, pense sempre, tudo que você for fazer, para e pensa, o que eu estou fazendo para esse paciente? Será que isso que eu vou fazer agora está dentro das regras normais de cicatrização, de regeneração celular? Se não está, tenta buscar outro caminho. Não vai continuar repetindo, mas isso é protocolo. Não interessa. Pode ser protocolo, mas pode estar causando um grande mal para o paciente, né? Então, eu acho que a gente tem que manter o direito de pensar. Nós somos seres humanos. Tem um episódio muito engraçado, foi meu primeiro dia praticamente no FEL. Nos primeiros dias do FEL, depois da doutora ter operado uma paciente, feito um curativo na região periorbitária.
E a doutora me pediu para, no dia seguinte, tirar esse tampão para que a paciente pudesse ver que, né, que ela estava com a visão favorável e refazer esse curativo. E aí eu refiz o curativo com todo cuidado. Falei, não, vou fazer um curativo muito bonito aqui, porque senão depois a doutora vai achar que esse curativo não está legal. E aí a doutora me encontra, ela, Sabrage, foi você quem fez aquele curativo? Eu pensei, eu fiz uma coisa muito ruim, mas ficou muito boa. Eu falei, não, fui eu quem fez esse curativo, doutora. Pois é, primeiro. Mas eu não pedi para ela usar a camomila gelada para poder fazer né, as compressas de camomila gelada. A gente usa muito a camomila gelada porque tem ação anti-inflamatória, enfim, o azuleno. Eu, sim, ela... O curativo que você fez, ele foi feito com o quê? Fiz com um transporte, que é um material plástico, e não permitia que a camomila entrasse. Ela, então, o curativo ficou bonito, mas ele ficou funcional? Não ficou. Então, assim... desde aquele primeiro dia, ela me fez realmente pensar que a gente tem que fazer algo que tenha um porquê, que tenha um motivo, né? Que seja funcional. Não adianta ser bonito se ele não for funcional. Mas, assim, com muita frequência, a Alessandra vai me ajudar em cirurgia. Eu peço para ela ir, para ela fechar. Mas eu peço para quem está me auxiliando fechar com a Alessandra. E numa das discussões, a pessoa até falou assim, não, é porque quando chega nesse momento da cirurgia, a gente está cansado. E foi o que a Alessandra falou assim, olha, a gente também está cansado, mas mesmo assim a gente fecha como deve ser fechado. Tá? Mas é justamente isso Faz daí, parte parte da cirurgia. Se eu não tiver uma boa pele cicatrizando em cima, eu vou perder toda a cirurgia que eu fiz lá dentro. Sim. Certo? Infelizmente, mas é justamente isso, porque, por exemplo, a padronização leva a crer que os resultados feitos por pessoas diferentes vão ter os mesmos resultados. Mas não é isso, sim. é um ponto mais apertado, é um curativo mais apertado que isquemia, tá? É um curativo mal feito, o cara vai sair com a cabeça toda inchada, com o olho todo roxo. Tá? Pô, eu realmente acho muito bonito, né? E às vezes, outra coisa que é diferente, o neurocirurgião, ele gosta de colocar opera a cabeça e gosta de colocar tipo um band-aid em cima, assim, vamos assim dizer, né? Mas realmente tem uma função de se ter um curativo. Eu acho tão bonito, assim, doente fica mais confortável, você vê, incha menos. São coisas assim que essa multidisciplinaridade que existe, ela promove esse benefício. Embora eu não tenha, talvez, no meio neurocirúrgico algo que fala, deva fazer assim, tem, por exemplo, na cirurgia plástica. É um crescimento multidirecional, né? É isso aí. E todo mundo ganha. Sim, especialmente o principalmente paciente. o doente. Principalmente o o paciente. doente. Exatamente. Bom, não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, Acho que tá ok. mas gostaria aqui de novamente falar sobre essa multidisciplinaridade, tá? Que eu acho que é algo muito bom para o doente. Tá? Todos saem ganhando, o médico que opera, o doente. Tá? Queria agradecer a presença de todos aqui nesse podcast. Gostaria de agradecer a nossa audiência também. E até o nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado a todos.